todo esse sentimento que eu tenho, sabe? De família, filhos, multiplicar, cuidar da casa, cozinhar. Tudo isso, gente, não são sentimentos que nasceram da noite pro dia. E muito menos da minha criação, né? Eu não vim de uma família cristã, eu não vim de uma família devota à Bíblia. Não. Esses sentimentos que eu tenho hoje nasceram de muita devoção a Deus, de muita busca pela palavra de Deus, pela Bíblia, sobre qual é o meu propósito, o que eu tenho que fazer no mundo. A busca, a sede por Deus que eu tive desde janeiro de 2020, me trouxe esses sentimentos. E aí foi nascendo aos poucos, sabe? Não foi uma coisa da noite pro dia, foi um processo. E hoje eu consigo ter clareza nisso e sentir amor sublime sobre tudo isso. Então, assim, eu tive momentos no meu casamento, quando eu estava construindo minha família antes de ter filhos, que eu não queria ter muitos filhos. Eu tive um momento onde eu via o cuidar da casa como peso. Eu tive um momento onde eu via que a cozinha ali era o terror para mim. Eu entrar na cozinha e fazer alguma coisa. Eu cuidar da casa, eu não conseguia cuidar direito, eu fazia tudo errado. Eu tive vários momentos assim, né, que eu não me via ali. Mas aí, paralelo a isso, eu estava buscando Deus. Eu estava orando, eu estava, sabe, devorando a Bíblia, assim, devorando, caçando sobre quem é Deus. E aí o Espírito Santo, sobrenaturalmente, né, porque não é natural, mas plim, ele foi plantando as sementes, as coisas, e foi nascendo ali, foi nascendo acolá. E sempre que eu tive algo contrário sobre isso, aí que vem o poder da oração. Porque sempre que eu via algo diferente da Bíblia e queria seguir, eu orava contra, repreendendo aquilo. Sempre que eu via na Bíblia que eu tinha que fazer algo e eu não estava fazendo, eu me arrependia e orava e buscava fazer. Esse é o processo, sabe, de transformação de caráter, sobre o amor, do que temos que amar. E aí cada vez isso foi mudando, sabe? Tudo que eu via, não é pra me fazer isso, é pra eu fazer aquilo. Não é pra eu gostar disso, é pra eu gostar daquilo. E tudo que eu queria gostar e não podia, eu repreendia. Eu orava e repreendia. E era um processo que envolvia choro, envolvia vícios, envolvia, sabe, uma luta contra mim mesma que não era fácil. Mas que hoje eu recebo frutos disso do Senhor e vivo naturalmente. Vou dizer um testemunho breve, que eu lembro como se fosse ontem, onde eu morava, não era aqui, era no começo do casamento, estava num processo, eu tinha me batizado, tinha uns 2 meses depois, me deu uma vontade doida de beber. Doida de se embriagar, de ir para os locais que eu ia antes, sabe? E vinha sempre aquela vozinha, tá tudo bem, besteira, você ir para aquele determinado local e beber um álcool, um copo de álcool, besteira, não tem problema. E me via essa voz, mas aí do outro lado, eu sabia onde aquilo ia me chegar. Eu sabia que aquilo ia me levar a cair. E foi aí que eu repreendi. Eu fui no banheiro e ouvindo louvor e chorando, Senhor, tira isso de mim. E eu tava com dinheiro no bolso, eu tava com transporte, eu podia chegar com meu marido, bora, ele ia. E tava tudo fácil. Mas eu fui lá no banheiro e comecei a chorar e repreender aquela vontade que eu tive naquele dia. Nossa, foi difícil. Não foi fácil. Daí foi um processo, a vontade foi diminuindo aos poucos. Mas a vontade vai embora para sempre? Não. Por quê? Porque o nosso corpo tem cicatrizes, o pecado traz cicatrizes. E essa é uma das cicatrizes. A vontade diminuiu. Eu consigo ter o domínio próprio. Mas eu tenho zero vontade? Não vou mentir para você. Eu não tenho zero vontade. Eu tenho 1% de vontade. Se eu ver, eu tenho 1% de vontade. Mas eu consigo me controlar. Eu consigo dizer não. Eu consigo conviver com aquilo em um longo período. Mas foi um processo. E ainda assim eu não posso me atestar. Eu não posso chegar a dizer que eu estou 100% curada e qualquer canto que eu for, se estiver bebendo, eu não sei me controlar. Não. Por quê? Porque a música, o ambiente, as pessoas ainda me tocam. Então eu me conheço. E eu sei a cicatriz do meu pecado. E assim eu confio em Deus e também não testo a Ele, não testo a mim. Então é muito fácil botar na conta de Deus. E Deus me transforma.
Vai, tá aqui. Agora. Não é assim, a gente tem os sacrifícios que tem que fazer. A gente tem que se revestir de oração, a gente tem que se revestir de palavra. E aí, neste processo gradativo, no seu tempo, você vai evoluindo. E se cair, opa, atenção. Volta tudo de novo. Tudo de novo. Não é voltar de onde parou, é voltar tudo de novo. Virou um bebê quando a gente cai no pecado. A gente vira um bebê na fé. Tem que voltar tudo de novo. Mas não é impossível para Deus, né, ter as vontades divinas no nosso coração. E assim, eu não era alcoólatra, entendeu? Eu não tinha um problema com álcool, mas era um costume. Tudo que é um costume não deixa de ser um pequeno vício, né, um hábito. Então, o hábito, para ser mudado, né, ali as vontades do hábito que foi construído, requer um esforço físico, mental e, acima de tudo, espiritual. E aí a gente tem que trabalhar nesse sentido. Então as pessoas, elas às vezes falam assim, eu não sou viciada em álcool. Amém! Se você não é viciado, você consegue viver sem, não é isso? A questão é se é um hábito. Porque o vício realmente ele já entra além do hábito, né? Mas quando é um hábito, né? Então você tem que ficar de olho aí. Por quê? Porque se isso é um hábito e não agrada o coração de Deus e não agrada os caminhos do Senhor, não convém para um cristão devoto a Deus fazer isso, não é para ser feito.